no jogo do Flamengo com o Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, ele pegou mais um jogo, né? O jogador do Flamengo... na verdade, ele pegou 2 jogos, só que um ele já cumpriu, o Alcaraz pegou então, 4. Todo mundo vai recorrer. É isso. Todo mundo ainda pode recorrer desse negócio aí. Vou fazer o seguinte, fazer um intervalo rapidinho aqui. Fazer uma pergunta pra você que tá acompanhando a gente. Hashtag ESPNFCBR, já que o Pascoal levantou a bola aí, que o Respostinha tá bravo, tem o mérito do ganso na letra dele. E tá bom, o Gabriel não jogou bem ontem, mas vai colocar quem na Copa do Brasil? E não foi o único que não jogou bem. Não, depois do intervalo a gente tá voltando, vamos falar também. Eu tô procurando o Alan, se alguém encontrou aí, me conta. Como é que é, Pascoal? Ele inteira? Quem? A torcida do Vasco. Se faltar a torcida inteira. É diferente. Roire. Foi terrível. Que jogo ruim que o Vasco fez. Pelo menos o treinador, o Paiva, já sai com uma certeza. Não dá para botar Felipe Coutinho e Payet juntos. Sim. Essa é uma convicção. Já dá para saber antes de jogarem juntos. Pois é, mas hoje, o que aconteceu para quem estava lá, para esses 10 mil? Primeiro, os jogadores todos misturados, como a gente viu aí com o Colete. Depois, ele separou titulares de reserva. E os 2 estavam do mesmo lado. Não quer dizer que vão jogar. Não quer dizer que vão jogar os 2. Mas o Paiva não quis dar também essa pro Milito. Sim, claro. Botou os 2 ali no grupo e tal. Já que estava tendo imagem, né? Todo mundo olhando. Filmando, 10 mil vendo, para levar exatamente esse tipo de discussão. Será que ele vai com os 2 de novo? Mas afinal de contas, é uma decisão em casa. Quem é que treina time errado para jogar uma partida que precisa ganhar? Não quer dizer que ele fez um coletivo, já o reserva de titulares. Agora vocês vão treinar batida de falta aqui. Tinha 10 titulares ali, mais os 2, entendeu? Sim. E aí, não foi o treino todo, né? Foi enquanto ficou aberto. Para dar uma confundida na cabeça de lá, na cabeça de cá e quem sabe nas nossas também. Claro que não funcionou contra o São Paulo, a gente viu como foi. Sim. E aí, entre um e outro, eu disse claramente que eu vou de Coutinho. Independentemente do Payet ter chegado antes, etc., é o Coutinho. Até pelo tamanho do jogo, a identificação com o Vasco. Infelizmente não venceu ainda com o Vasco, né? O Coutinho, 10. Eu falei esses dias, acho que 10 jogos, 5 derrotas, 5 empates, ou 6 empates com derrotas. Não, 5 e 5. É 5 e 5, né? O que é cruel, né? Porque assim, não venceu, mas já resolveu algumas partidas, poderiam ter tido resultados piores, a movimentação dele. Exato. Então, eu acho que ele será o escolhido se tiver que ficar numa dividida entre os 2. Mas hoje o Paiva acho que falou assim, o quê? Não vou mostrar para o Milito que é isso aqui não, deixa eu ver. O Maicon, que acho que a gente criticou muito, mas até o Zinho e o Pascoal mostravam assim, nesse gol aí, quem perde a bola, aí ele tem que correr atrás do Lucas, claro, fica difícil. Naquele segundo gol lá, o João errou. O João que facilitou. E na hora que ele sobe de cabeça, a gente até brinquei ontem, o Lucas 1,72 m, o Maicon 1,91 m, como é que perde uma cabeçada dessa? Mas o Maicon, eu não sei, nem se era o Maicon que deveria estar marcando o Lucas. Talvez não, pela altura, talvez fosse um jogador até mais baixo do Vasco. E o Maicon sobe atrás, então ficou aquela história, ele nem sobe disputando a bola, como a gente vai ver o Nicão. O Maicon estava marcando o Sabino. Isso, que é e aí entra o Lucas entre os 2. O gol importante. Aí vocês estão falando do jogo contra o São Paulo, né? Esse aí a gente está vendo contra o Atlético. Tá vendo o Galo, só para a gente não confundir. O Oswaldo Pascoal fala sobre a vantagem, eu acho que tem uma outra vantagem que é a diferença técnica entre o Atlético e o Vasco. O Atlético tem muito mais jogadores que resolvem jogos do que o Vasco. E que descansaram. Contra o Fortaleza, foi o time reserva. E o Vasco botou o time titular contra o São Paulo. Agora, o jogo do Vasco grita uma coisa. O jogo não, a temporada. Quando você olha para o Vasco, pensa, de quem eu espero alguma coisa nos momentos difíceis? Do goleiro e do atacante, do centroavante. Ótimo. Quem é o melhor jogador ofensivamente? Como é que você pronuncia o nome dele? Porque aqui você sabe que nós temos 3 versões. Eu pronuncio como eu ouço, Verrete, não é? Verrete. Eu e Viela também, mas escute aqui de Pascoal com a pronúncia argentina é Vegete. Pode ser, tudo bem. Não, mas é Verrete. Não, é Verrete. Verrete quem manda aqui é a democracia. A democracia, obviamente, a gente tem que respeitar. E na construção para o Verrete, o melhor jogador da temporada é o Piton. Sim. Então, por que não jogou bem contra o São Paulo e saiu de bico quando foi substituído. Porque, primeiro, não devia jogar o jogo inteiro porque tinha esse jogo. E segunda questão, como o Vasco não tinha meio campo, o lado esquerdo estava abandonado, porque por ali
não havia marcação nenhuma na frente do Piton, ele não podia apoiar. O São Paulo fez uma festa daquele lado. O São Paulo botou o Eric em cima dele, sapateou em cima dele. Igor Vinícius, que tem velocidade, força física para jogar. E o São Paulo sobrou, fez o jogo ali, quase tudo pelo lado do Piton. O Piton ficou bravo porque ele sabe que não dá para jogar com essa formação, com os dois veteranos. E, aliás, o mais estranho é que, para mim, se fosse jogar com alguém pela esquerda, quem tinha que jogar pela esquerda é Felipe Coutinho, que sempre jogou bem da esquerda para dentro. E quem estava ali era o Payet, né? Esperando que o Payet vai acompanhar o Igor Vinícius em marcação, não dá. Ou seja, eu acho que o jogo do meio de semana e a temporada gritam por um sistema que permita ao Piton avançar mais, que pode ser com um terceiro zagueiro, pode ser talvez com um jogador, um outro zagueiro, quem sabe jogando até aberto como lateral para o Piton jogar na frente, fazendo dois laterais, um zagueiro e um lateral, para que chegue muita bola com dois laterais e tentar finalizar. O Vasco botou dois laterais. Dobrar a lateral ou colocar mais um volante no caso do Vasco, né? Os zagueiros do Vasco não têm jogo dado da vitória, segurança. quando o Vasco ganha do São Paulo em São Januário. Bem lembrado. Aquele 4-1 do São Paulo em São Januário. O estreia do Paiva. Do Paiva. O Vasco usou na segunda parte do jogo 2 laterais pela esquerda. Sim. Né? Então, pode ser uma solução. Sim. Agora, eu acho que o Vasco vai adotar a postura. O Vasco tem que ganhar o jogo, gente. Sim, o Vasco precisa fazer um gol. 2-1. Então o Vasco tem que arriscar também. O Vasco não pode. Mas arriscar sem pressa. Arriscar correndo o menor risco possível. Acho que nem o sabe fazer o gol sair loucamente. Tem que ter um jogo para acho que ninguém passou tanto nos pênaltis nessa Copa do Brasil como o Vasco. Então um gol ali, eles não estão insatisfeitos. Até porque se sair loucamente arriscando, tem aquele rapaz ali que vai estar vivendo uma noite especialíssima. Foi poupado no jogo de meio de semana, o Paulinho. Estou pegando ele como gancho para a gente olhar um pouco o lado do Galo, mas assim, o Galo tem os jogadores que voltaram da data FIFA e não jogaram contra o Fortaleza, tem Paulinho e Batalha que foram poupados, tem Hulk que estava suspenso, Daverson também, mas não pode jogar a Copa do Brasil, Mauro. Então, assim, o Galo vai estar com o melhor que tem em campo, com essa vantagem para administrar e com esse cara. Pode ser que o emocional pese um pouco ali, cria do Vasco, foi revelado no Vasco. Mas já jogou a primeira lá. Mas é a primeira vez que ele volta para São Januário. Né? Não, sim, vai ser vaiado. Acho que não. Não, duvido. Não vai ser. Duvido. Então, assim, não vai ter muita hostilidade. Hoje eu estava vendo, o Galo vai estar desfalcado do Davis. Eu acho meio exagero, porque assim, ele, Paulinho e Hulk jogaram quantas vezes esse ano? Para dizer que o Davis já é o titular absoluto ali fazendo esse trio. É que quando jogaram deu certo, eu acho que não chega a ser. Hulk, Paulinho, Scarpa, tá tudo muito bem. O Davis poderia, sim, ser uma opção para jogar com os três, até se o Galo não estivesse ganhando, entrar no lugar de um ou outro ali que não estivesse bem. Então, é ruim não ter o Davis, que deu certo. Né? A dizer que também, o Galo, aí já acho meio exagero, vai desfalcado e tal. Agora, o Vasco, gente, o Vasco começou a passar ali nos pênaltis, se eu não estiver enganado, pelo Água Santa. Foi. Hein? Pelo Água Santa. Tanto é que a gente tem... Água Santa e Fortaleza. Sim, aí depois... contra o Fortaleza. No limite, gol no final. Gol no limite. Fortaleza também, taco a taco até o finalzinho. Exatamente, tudo com muitos gols, né? 3-3 o jogo e tal. E o goleiro do Vasco Paranaense depois também, né? O goleiro do Vasco. Aí vai, e o Atlético lá na casa do Atlético. Então, 3 decisões assim. Então, não assusta o Vasco, até pela garantia do goleiro lá, que falhou, acho que no primeiro gol contra o São Paulo, falhou. Aquele chute debaixo das pernas e tal, mas... ele é uma garantia. Até cheguei a te dizer que valia o desafio qualquer hora da gente perguntar, caso o Vasco avance aí para uma final, se deve mais ao Verratti ou ao goleiro. Porque o que ele pegou também foi uma grandeza, inclusive pênaltis, né? O Verratti é artilheiro da Copa do Brasil e são 3 fases passando nos pênaltis. É difícil essa resposta. E talvez o melhor goleiro da Copa do Brasil seja o do Vasco também. Enfim, porque na Copa do Brasil ele tem brilhado muito. Sei, essa vantagem, lógico, é uma vantagem. Mas tem uma cara de um golzinho do Vasco. Vem ele já querer botar os pênaltis para gente, é em casa, essas 10 mil pessoas não foram lá à toa. Fala um pouquinho desse Galo fora de casa aí, Pascoal, você e Birner também. O Atlético tem uma composição tática, essa contemplação de 3 zagueiros com um corredor para os laterais, né? O time do Atlético contempla corredor para os laterais. Sendo o lateral pela direita, o Scarpa, que é canhoto.
Então, eu também não vejo problema nenhum dele fazer toda... eu acho que ele nem... não é toda hora que ele volta na composição. O Saravia muitas vezes está lá posicionado, ou está lá um zagueiro posicionado para tentar bloquear o adversário. O problema é que o Vasco tem um jogador colombiano, o Emerson, o colombiano que joga aberto lá pela esquerda. Sim. Ele é muito bom jogador. A dúvida ele é a dúvida ali, teoricamente, a dúvida seria, caso entrar o Paê, ele que sai. Mas aí eu vou falar para você, né? vai perder o rabisco, sim. vai perder um contra um, vai perder a habilidade, vai perder o impacto contra o adversário. O adversário vai falar, um pouquinho, tem que marcar porque ele é rápido demais. Não, no jogo contra o Atlético Mineiro mesmo, ele foi um tormento lá em Minas Gerais. Foi um tormento, ele deu trabalho demais no jogo de Belo Horizonte, ele foi muito bem. Então os caras já sabem como é que ele joga. Então eu acho que esse cara é um desafogo pelo lado esquerdo do time do Vasco da Gama. O Atlético tem que tomar cuidado com ele, pelo lado direito. Aí o Vasco tem que tomar cuidado com o Otávio, tem que tomar cuidado com o Scarpa, tem que tomar cuidado com quem mais? Com o Hulk, com o Arana, com o Paulinho. O Scarpa batendo falta, batendo escanteio, o Hulk batendo falta, batendo escanteio. É uma complexidade, né? Por isso é que eu não descarto vantagem. Quando o time tem uma vantagem, como tem o Atlético Mineiro, eu não descarto vantagem. Ah, mas a vantagem é só de um gol, Pascoal. Legal. A do Flamengo também é uma vantagem de um gol contra o Corinthians. Mas eu não descarto essa vantagem, porque essa vantagem foi construída. E como é um jogo de 180 minutos, você entra ganhando por 1-0. Você transfere a obrigação para o adversário para entrar em campo e jogar alguma coisa. Né? Então, a obrigação é do Vasco jogar alguma coisa. O que a torcida do Vasco fez hoje? Qual é a mensagem que fica? A gente está aqui, mas vocês precisam jogar. Aqui não vão só 10 mil, não. Amanhã são 20, não sei quantos cabem lá em São Januário hoje. 22, mas não vão colocar 22 mil pessoas por conta dos cordões de isolamento, de segurança, né? Então, acho que 20 mil pessoas, mais ou menos. Espetáculo. A torcida do Vasco é muito legal, muito legal. É uma torcida sofrida, né? Tem uma necessidade de uma conquista de um grande como a Copa do Brasil. Não chega a uma final de Copa do Brasil já há 10 anos, mais de 10 anos, né, Birner? Assim, e tem o Galo pela frente, que não é um adversário fácil, ficou aquém no Campeonato Brasileiro, mas está aí vivo nos mata-matas. Eu estou curioso para ver a postura do Milito, a escolha do Milito de ideia de jogo, porque voltando para a partida das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético vai jogar no Morumbi num ferrolho, coisa que ele nunca tinha utilizado. Ele sempre gosta que o time jogue. O jogo dele preferido é o time que ataca, que pressiona a saída de bola, time muito intenso. E contra o São Paulo, mesmo com o Atlético tendo um time muito superior tecnicamente ao do São Paulo, o Atlético se encolheu. Fez o gol de bola parada no final, e mesmo no jogo em Minas, algumas vezes adiantava a marcação, mas várias vezes baixava para ter espaço nos contra-ataques, e foi no contra-ataque que o Atlético conseguiu ter as melhores chances e empatou por 0-0. Porém, o Milito teve a data FIFA. A data FIFA ele pôde recuperar alguns jogadores fisicamente, outros nem tanto. Outros voltaram da data FIFA cansados, ficaram fora, né, do brasileiro. E também... Ele já deu rodagem para o Otávio nesse jogo de Fortaleza? Eu acho que ele apostou na quarta de final no São Paulo mais bem treinado que o Atlético, e funcionou no final das contas, apesar de não ter jogado melhor, principalmente no primeiro jogo. O Atlético não é um time taticamente pior que o Vasco. Eu acho o Atlético um time até com mais recursos. Então eu imagino, estou curioso para saber se vai acontecer, que ao contrário do que ele fez no Morumbi, ele vai pressionar o Vasco em São Januário. Ele vai pressionar alto, ele vai marcar a saída de bola. O jogo do Morumbi era o primeiro, né? Era a ida. Era a ida. Ganha o Atlético o jogo, mas o Atlético não foi espetacular. Quem jogou foi o São Paulo e quem ganhou foi o Atlético. Sim. Né? Que agora seu jogo de volta modifica as coisas, né? Porque ele tem uma vantagem. Eu estou com o Birner nessa, eu acho que vai dar uma pressionada. E ele tem a vantagem, porque uma coisa é dizer, se o Vasco sai e tem espaço para o Hulk, para o Paulinho no contra-ataque, a gente viu o Michael, jogadores rápidos, a chance do mano a mano ou de jogadas individuais funcionarem pelo Atlético é enorme, porque não dá para comparar, dá para forçar jogadas em cima do zagueiro, que é um pouco mais lento, hoje que é um zagueiro que precisa de proteção, por isso que sofreu tanto contra o São Paulo, porque não tinha o meio campo do Atlético. Então estou curioso para saber se o Milito vai numa tática de segurança, ele deixa uma só marcação bloco médio ali, tenta roubar a bola um pouco na frente da linha do meio campo, não precisa pressionar tão alto, não dá espaço para lançamento longo do Vasco da Gama, e aí, quem sabe, roubando a bola ali faz o gol, ou se ele vai jogar como o Atlético pode jogar olhando seus jogadores.
que é uma pressão alta, que é tentar silenciar ou esfriar o ambiente de São Januário, não permitindo que o Vasco jogue. Estou bem curioso sobre essa partida. Dito isso, antes de você chamar o intervalo, só 2 pitacos. Primeiro, eu vi aqui, se você é atleticano, se eu estiver enganado, só contra o Grêmio agora que jogaram os 3, Davidson, Paulinho e Hulk. Então, não é que vinha jogando assim, mas só uma vez. Os 3 fazem barulho, hein? Mas, claro. mas não foi assim que passou pelo São Paulo, não foi assim que jogou com o Fluminense e tal. Mas, enfim, isso. E tem uma declaração do Paulinho que está esperando um ambiente hostil em São Januário. Mauro. Ao contrário do que nós estamos imaginando. Não, mas eu acho que não é hostil para ele. Acho que é hostil para o Galo como um todo. Isso assim. com certeza. Hostil porque aquela torcida faz barulho. Eu acho que é mais por aí. Ele conhece isso. Eu acho que o futebol brasileiro tem uma leva enorme de jogadores superestimados, aqueles que são avaliados de maneira, acho, razoável, e alguns que são subestimados. Às vezes porque foram mais silenciosos, às vezes porque o personagem é um personagem que não valoriza o jogador, mesmo sendo um bom personagem. O Davidson é muito subestimado. Ele é muito melhor do que dizem. Ele é muito bom. Como jogador, Sim, né? Claro, porque o personagem às vezes se sobressai. Eu concordo. Mas é bem legal. Placares que eu tenho que fazer o intervalo. Mas esse jogo, placar, que isso? É para domingo. Não é só para os jogos de hoje, não? Não tem domingo, né? Não é sábado isso aí. Joga amanhã. Perfeito, joga amanhã. 1-0 Vasco, vai para o pênalti, seja o que Deus quiser. Pronto. E quem passa? Não, seja o que Deus quiser. Eu não sei, não vou, Deus. Fala aí é muro. Aí é muro. Aí é Muro Naves. Não é muro, gente. É 1-0. 1-0. Se você der um placar diferente, vitória do Atlético, empate, sei o que, você já sabe que passou o Atlético. Eu acho que vai ter emoção com 1-0 Vasco. É isso. Tá vendo, Pascoal? 1-0 Atlético. Vai confirmar, a sua não. classificação. 2-1 Atlético. Eu acho que esse placar é um placar extremamente possível. Qual? Vem comigo. Esse 2-1. Mas eu vou ficar juntinho com você, presidente. Já que você foi e eu deixei, eu vou nesse 1-0 Vasco. Não, é o seguinte, eu sou uma pessoa ele não tão quis falar, democrática. a senhora pode falar. Que eu permiti. Uma pessoa democrática. Democrática. Não, democrática. O governo tira tudo de você. Deixei o Mauro não palpitar. Você gosta de basquete? Amo. Eu também. Faltam 5 dias para começar a NBA aqui, para marcar essa data. A gente vai falar de um camisa 5, que está podendo marcar bastante essa temporada de NBA. Na volta tem negócio de Flamengo e Corinthians passando, tá? Ixi. Olha o Edwards para trás. Olha, agora a gente vai misturar Campeonato Brasileiro com Copa do Brasil, porque a gente vai falar de Corinthians e de Flamengo, do jogo que foi, do jogo que vem. Vou começar explicando o seguinte: punições do STJD saíram hoje. Cícero Melo acompanhou a audiência ao vivo, trouxe pra gente que podem recorrer ainda os clubes, tá? Mas as punições são as seguintes. Coloca aí na tela pra gente, por favor. Pelo jogo do Campeonato Brasileiro, em que se enfrentaram Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena e houve aquela confusão generalizada, né? Alcaraz, suspensão de 4 partidas pelo artigo 254A, praticar agressão física, lembrando que ele já cumpriu uma partida. Cada um dos jogadores já cumpriu uma partida. O Yuri Alberto pegou suspensão de 2 partidas pelo artigo de jogada violenta, é diferente do Alcaraz, né? É o mesmo artigo, mas é uma outra letrinha ali dentro do artigo. O Yuri Alberto, ele está suspenso do jogo contra o Cuiabá, ele já cumpriu um jogo, então essa suspensão vai ficar para o jogo contra o Palmeiras. O mesmo vale para o Kaká, que pegou 2 partidas de suspensão por praticar ato desleal ou hostil. E o Emiliano foi suspenso por um jogo. Esse aí já cumpriu a suspensão. Essa é a informação do dia de hoje, né? O Fabinho Soldado também foi suspenso por 15 dias. É verdade, o Fabinho Soldado também acabou suspenso por 15 dias. Isso é por causa desse jogo aí, né? É nessa entrada, né? A imagem da tudo confusão. se origina nessa entrada do Yuri Alberto. Aí o árbitro vem dar cartão vermelho e aí o resto é isso aí que você está vendo aí. É o Alcaraz, é o Kaká em cima do Alcaraz, e aí foi isso aí que você viu. Foi essa confusão toda. O árbitro sai, fica olhando o acontecimento, depois dá cartão vermelho. Se fosse para dar cartão vermelho... Era para mais gente. Tem quantos ali? 22, mais o banco e tal, ali dava uns 10 cartões vermelhos. E eu vou te falar que a punição também não me pareceu ser igualitária para os dois lados. Para começar, que o Yuri foi expulso por uma falta, ele sai de campo, ele fica meio que fora da confusão, então eu não entendi. O Kaká e o Alcaraz, para mim, tinham que ter a mesma punição. O mesmo número de jogos. Tapa, né? Saíram no tapa os dois, mesmo número de jogos para os dois. Mas, enfim... O que me pega muito é que o STJD tem... Ele pode escolher quando
dentro do prazo, ele pode escolher quando ele vai julgar. Sim. Isso para mim é assim, sim, teve expulsão, quando tem que cumprir um jogo. A suspensão ou não tem que ser definida antes do segundo jogo. Você não pode esperar 3 rodadas, acho que é a 4, a 2 rodadas, a 5 rodadas. Isso não tem a menor lógica. Estava olhando isso aqui, esse jogo foi 1º de setembro. Campeonato Brasileiro. Foi 2-1. O primeiro jogo do Alcaraz foi. 1º de setembro, é isso aí, Berno. Pode continuar. Ó, não tem a menor lógica isso. Nem sei mais. Isso não tem a ver com o Corinthians. Aí, no futebol, 19. Que tem 18. muitos problemas de credibilidade, onde se acha que o juiz ajuda que a tabela ajuda o outro, que não sei o quê, você também tem a possibilidade de criar esse tipo de situação, porque você não tem uma data definida. Então é simples. O jogo foi sábado ou domingo. Tem jogo quarta, domingo. O atleta foi expulso, vai ser julgado. Tem que ser julgado antes do outro final de semana, antes do segundo jogo. Todo mundo. No Brasil não tem comissão de penas, porque a justiça brasileira é atrelada à justiça do país. Então, a justiça esportiva é atrelada à justiça do país. Sim. E no rito da justiça, de uma forma geral, existe a denúncia, o trâmite, a marcação do dia da reunião, vai para uma Câmara, depois é que vai, se alguém recorrer, aí vai para o Pleno, porque é o rito processual do país. Se fosse comissão de penas, como tem na FIFA, como tem na França, como tem na Inglaterra, como tem na Espanha, como tem até na Argentina, aí a situação é diferente. Mas o rito promove isso, essa demora. Eu não tô é o rito processual. Isso é o que eu estou questionando. Não estou questionando as pessoas, é simples. Você pega a súmula. Súmula tem que sair rapidamente, né? Saiu a súmula... Isso quando funciona a súmula eletrônica, porque estava com problema na súmula eletrônica, eles estavam fazendo a súmula à mão. E para a súmula à mão tem 3 dias para entregar. A súmula eletrônica faz lá no vestiário, mas eles estavam com problemas. Às vezes a CBF tem um problema dos tablets da súmula eletrônica. Não, aí não dá. Acho que vão recorrer, mas o prejuízo... Aí não dá. Para tudo. Ficando do jeito que está, o prejuízo é muito maior para o Corinthians. Não ter o Yuri, não ter o Kaká. Kaká fez gol ontem. E o Yuri, importantíssimo, por exemplo, se isso aí valer, não vai enfrentar o Palmeiras. E o Corinthians precisando demais. E do outro lado é um reserva muito bom, jogador mais caro que o Flamengo já jogou, mas que toda hora dizem que não está adaptado ainda. A gente vai falar sobre isso quando vier o Fla-Flu. E que, se o time tiver com todo mundo à disposição, ele nem entra. Ele não é titular. Pode até entrar, mas é banco, né? Não, ele é banco certeza, e o Flamengo... Isso aí só vale no Campeonato Brasileiro. Então ele pode jogar a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, quem está precisando ganhar agora é demais e até o final, não é mais o Flamengo, que me parece que ontem se distanciou muito desse objetivo. Sim. É o Corinthians. Então ficar sem o Yuri, que vive uma grande fase, e o próprio Kaká. Você pode colocar outro zagueiro e tal, mas é o zagueiro artilheiro lá do Corinthians, né? O corintiano gosta de ver o Kaká mais no ataque do que na defesa. Perfeito, Mário, eu concordo com você. Daqui a pouco a gente vai falar desse Fla-Flu. Você está abalado emocionalmente? Segura minha mão aqui que a gente vai ter que mudar de assunto, não vai ter jeito. Cara, não tem jeito. A urna não, a súmula não consegue chegar por e-mail. Eu vou ficar de mão dada com você até o final do programa, o VAR carroça. Mas a gente vai ter que falar de Memphis Depay, que fez um golaço de falta. Desencantou. Conhece o 5G? 5G. Desencantou Memphis Depay. Só teve gol bonito. Ele quer fez, dizer, não é esse Uri aí que vai fazer falta, não, hein? Ele fez o gol mais difícil, mais fácil, ele perdeu. O Mauro falou uma coisa interessante, né? Que assim, o Flamengo se distancia do título, e eu concordo plenamente com a derrota de ontem no Fla-Flu. E assim, o Corinthians vai ter ainda muitas batalhas, mas do ponto de vista de ânimo, do ponto de vista de futebol, do ponto de vista de entender que o Memphis Depay pode ajudar e muito nessa luta, Pascoal. Ontem é mais um jogo daqueles que você fala, o Corinthians consegue sair dessa situação. O Corinthians, eu sempre digo para vocês que eu não duvido do Corinthians nunca, né? Porque o Corinthians tem sempre uma cartinha na manga, no colete, alguma coisa o Corinthians vai tentar arrumar para se safar, né? Então, por isso que eu tenho essa crença, eu carrego comigo isso, né? Agora, o Corinthians ontem flertou com uma derrota, né? Mas Pascoal, ganhou de 5, mas antes de fazer o terceiro... Aliás, o Memphis, hein? Que capricho, hein? Que capricho na cobrança de falta. Me lembrou assim, o que foi com o pé direito?
Lembra estilo Marcelinho, né? Porque com o pé esquerdo era Rivelino, era mais forte. O Neto batia mais forte à distância, né? Os jogadores que batiam mais forte na bola. Olha onde que ele botou essa bola, gente. Como é que o goleiro vai pegar? É junto à trave. Era coladinha na trave. E acaba saindo ali o gol. O Garro faz mais esse. O que é bom para o Corinthians é o seguinte. A torcida acredita que dá, né? A torcida bota fé que é possível o time se safar da zona do rebaixamento. Precisava puxar alguém para o lugar dele. Já puxou, é o Atlético Paranaense. Agora quem tem que sair da zona do rebaixamento é o Atlético Paranaense. O problema do Corinthians é olhar para cima. Agora é olhar para cima, para se safar de vez dessa situação incômoda. Ponto. Aí o Thiago Heleno, um jogador tão experiente, tão rodado, foi deixar o centroavante virar, era só pôr o corpo no cara, parar o corpo. Bom, para o Corinthians jogar domingo com a tranquilidade, entre aspas, de que ainda não está na zona de rebaixamento, o Vitória não pode ganhar amanhã. Senão o Corinthians já volta e domingo está na zona. Então, assim, tá olhando para cima só não, Pascoal. O Vitória joga aí em casa com o Bragantino, se ganhar... Não, no momento ontem, olha que isso, que lindo. No jogo de ontem, o Corinthians tinha que ganhar o jogo para puxar alguém para brigar também pela zona do rebaixamento, que era o Atlético Paranaense. Porque o Corinthians tem confronto direto com o Vitória. O Corinthians tem confronto direto com Salvador, com Cuiabá. E esses são confrontos que o Corinthians não pode abrir mão. Esses jogos o Corinthians não pode abrir mão, né? Tem uma cena dos policiais gravando a imagem, tirando foto ali, dos policiais que estão naquela divisa ali entre as torcidas, que é uma imagem espetacular. Vocês viram isso, não? Sim. Os fotógrafos policiais com seus telefones celulares, espetacular. É uma imagem espetacular. Aí, Memphis, só queria dizer para vocês, nesse instante da cobrança de falta, o Memphis, ele tinha cometido 3 erros seguidos no ataque. E tinha dado contra-ataques para a equipe do Atlético Paranaense. Sim. Deu um carrinho lá atrás para roubar uma bola, na lateral direita, que a gente vai dizer assim, poxa, mas ele é atacante, mas ele foi lá para ajudar. Esse tipo de dedicação. Ele sabe que ainda não está 100% na forma física. Ele teve uma lesão, voltou para jogar, veio para o futebol brasileiro para jogar aqui, teve pouco tempo, teve 10 dias agora para fazer um trabalho mais apurado. Ele está ainda longe do que ele pode render fisicamente. Pena que está acabando a temporada, porque esse cara fisicamente, para o futebol brasileiro, é uma das esperanças de qualidade. Já está um mês aí, já podia estar melhor fisicamente, Pascoal. E teve agora uns 10 dias para treinar. Então, assim... rapaz. A corneta veio danada, hein? A corneta veio quicando. Olha aí, chegou. A corneta aí. A gente fala assim, a gente fala, não sei se vai dar para entrar em forma até o final do ano e tal. Não, peraí também, precisa de quantos meses para entrar em forma? O Corinthians o trouxe para usar no Campeonato Brasileiro e usar ele voando. Este gol deve ter sido falado, talvez, na Europa, em vários lugares do mundo hoje, com certeza, deve ter divulgado esse jogo. E o treinador da Holanda deve ter visto. Deve ter visto. E quem falou assim, ou pensou, mas o primeiro gol do Memphis foi num jogo de 5-2? Então tá lá. Então também todo mundo fez gol. O gol foi significativo demais, né? Mudou o jogo. Mudou o jogo, um momento importantíssimo. 2-2 ali até o intervalo, né? 2-2 tenso, 2-2 que podia ser 3-2 para o Atlético no final do jogo. Aquela bola na área do escanteio. O Atlético finalizou muito mais que o Corinthians no jogo todo. Então o gol dele feio, o primeiro, vai ficar marcado, etc. Lindo demais, golaço de falta. É num momento muito importante de um jogo que foi 5-2. O quê? É o gol que deu a virada, foi o divisor de águas, aquela tranquilidade no time. Opa, agora fez o Atlético falar, não é possível, o que eu faço agora? Vou para frente tomar mais 2 gols e tal. Então, sensacional o gol dele. Agora, tempo para entrar em forma, já teve. Já teve. Mas ele, nesse momento da falta, ele já estava na parte do cansaço. Estava. Não, já tinha gente querendo que ele saísse. Tá na hora de substituir forma e tal. Tem ritmo de jogo também, né? Que é uma outra coisa, assim. Ele não tem Copa do Brasil para jogar. Acho que... Ô, Birner, eu já vou te ouvir. Mas a torcida, a fiel torcida, ela está empolvorosa nas ruas, na arquibancada, no meu ouvido, porque ela quer ouvir Memphis Depay. Ela quer ouvir o cara que desencantou com esse golaço bonito de falta e que tem tudo para ajudar o Corinthians nesse caminho para fugir do Z4. Vamos ouvir o Depay, então, depois do jogo.
We're suffering unnecessary, in my opinion, with some moments in the game where we either lose focus or intensity with the ball and let the opponent have a feeling that they can do something in our home, and it was completely unnecessary, I believe, and we have to work on that to find the improvement, because we started great, 2 goals in I don't know how many minutes, and then you need to control the game. That's I think something, a key that we need to work on is controlling the game. How do we still playing the game while winning 2-0 instead of conceding? Olha aí, ó, os números dele, ficou 76 minutos em campo. Eles estão me zoando aqui porque eu falo que 2-0 em mata-mata é placar perigoso. Ontem pro Corinthians foi perigoso, tá? Ele foi o primeiro ali em quase tudo, só não em chances criadas. E muito lúcido na declaração, né, Birner? Assim, porque é isso, como que abre 2-0 e deixa escapar? Então, assim, o ataque tá bonito, o meio com o Garro armando tá bonito, tá ganhando força, tá ganhando fôlego. Acho que a gente tem que elogiar Garro, Depay, Yuri Alberto, principalmente, que deu uma guinada assim, no futebol dele nesse conjunto. As críticas eram exageradas. Eram exageradas, mas ainda assim ele teve uma melhora significativa. Mas tem que olhar do meio pra trás também. Todo mundo, quando o time melhora. Sim. Nesse caso, ele era, digamos, o culpado por uma coisa da qual ele não tinha culpa nenhuma. Ele só era um dos responsáveis por todo um sistema de jogo e extra-campo que não vinha funcionando. Eu fico vendo quem fala no seu ouvido e a nação corintiana, a torcida fiel, a torcida fanática, todos, assim, muito ansiosos, eu entendo, porque a colocação no campeonato são 19 rodadas, né, se não me engano, na zona do rebaixamento, né? E talvez tenha saído, talvez não tenha saído, vamos saber depois dessa rodada terminar, se a Vitória ganha ou não ganha. Vamos saber hoje, mais tarde, né? Isso. Agora, quando você olha o Corinthians jogar depois da janela de transferência, depois das contratações, é muito difícil que o time seja rebaixado. Porque ele joga mais do que todos os times que estão lutando contra ele, o Atlético. O Atlético tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Um dos jogos é contra o Fluminense, ou seja, alguém ali vai deixar ponto, né? O Atlético tem, aliás, não. São Fluminense 2 partidas com o Fluminense. São 2 partidas com o Fluminense ainda tem, né? O Atlético Paranaense, não é isso? Porque tem o antigo e o do turno. Ou seja, são 2 jogos que alguém que está ali brigando vai perder ponto. O Atlético, nesse momento, é tão instável que se o Atlético pegar o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense não é favorito. O Atlético, qualquer jogo para ele é muito difícil, porque o Atlético não ganha um jogo do Campeonato Brasileiro desde julho. Ou seja, é um time que desmoronou. No ano do centenário, quando precisa emocionalmente estar bem para lidar com a pressão de uma equipe que no início da temporada, com o Cuca, era um time que podia disputar uma vaga na Libertadores lá em cima, na tabela de classificação, e está terminando o ano de um jeito desastroso. Esse é um dos adversários do Corinthians. O Vitória. Olha o elenco do Corinthians. Olha o elenco do Corinthians. Será que esses jogadores que o Corinthians contratou, Depay, investiu uma fortuna, jogadores tecnicamente bons, bons zagueiros, não conseguem lidar com uma campanha melhor que o Vitória até o final do ano? Né? O Fluminense, ok. O Fluminense pode brigar com ele. Mas a irregularidade do Corinthians fala por si só. Mas essa irregularidade não existe mais. Como não? Essa irregularidade não existe mais. Como não? Não. Você pode discutir resultado, mas... Quando é que o Corinthians engatou 4 vitórias seguidas? Mas aí é resultado, né? Ele tá jogar mal. O Corinthians jogou bem contra o Flamengo, o jogo da suspensão. Dali em diante, um primeiro tempo contra o Botafogo, se não me engano, jogou depois. Um erro de escalação grave do treinador no primeiro tempo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Um primeiro tempo contra o Atlético razoável. No mais, o Corinthians jogou melhor ou igual aos adversários em todos os jogos. Não, senhor. Contra o Internacional, o Corinthians não seguiu na parte final do jogo, não viu a bola. Mas são 10, 15 minutos de jogo. É o que está faltando, o time está sendo construído. Então, mas é o que o Memphis Depay acabou de falar. Não pode abrir o placar e deixar o adversário chegar. Quer dizer que não dá para brigar com o Vitória, então? Dá para brigar com o Vitória. Quem é favorito a ser rebaixado, Vitória ou Corinthians, se você tivesse que apostar? Não, em termos assim, de qualidade de elenco, o Vitória não tem tanto elenco quanto o Corinthians. Mas o Corinthians não dá nenhuma... Mas segundo o presidente do Vitória hoje, Pascoal, não tem, porque lá eles fazem as coisas de um jeito diferente. Hoje ele meteu a boca no presidente do Corinthians e no Corinthians, né? Falando das contas dos corintianos? Não, dizendo que
a mesma coisa, muito igual, disse o presidente do Cuiabá. Sim. Por acaso, 2 times que vão enfrentar o Corinthians. O Pascoal disse que tudo é para frente. Nunca é para trás mente, Nunca é para trás mente. Hoje foi a vez do presidente do Vitória dizer que é a maior irresponsabilidade contratar jogador de 3 milhões e não pagar salário. É BBB. Eu não sei, eu acho que até que salário parece que o Corinthians está em dia lá. Em termos de salário, sim, mas todos ele os fala, jogadores, inclusive a linha do fair play, tá né? Ele também acabou batendo no Vasco, que acha que o Vasco entregou a SAF para qualquer um, a 777, até que não deu certo, e o Cruzeiro também, que o Ronaldo vendeu, enfim. Mas no Corinthians ele foi muito direto, dizendo que é irresponsabilidade, essa coisa de não ter fair play, e repetiu uma frase da Leila, tipo assim, você já viu dirigente ser preso nesse país? Tal. Enfim, ele estava batendo na história do fair play e direcionou primeiro para o Corinthians, assim como fez o presidente do Cuiabá. Ou seja, parece que teremos mais tensão ainda nesses jogos decisivos do Corinthians. Tem muitos confrontos diretos, né? Corinthians e Cuiabá lá, Corinthians e Vitória lá, então, enfim. Corinthians e Criciúma também, não é assim... O presidente do Criciúma ainda não falou nada, mas daqui a pouco pode se esperar. Para mim, o grande jogo para a fuga do rebaixamento, óbvio que ela não está resolvida ainda, foi o jogo de ontem. Porque ontem, se o Corinthians perde Itaquera para o Atlético ressuscita, porque é uma vitória muito grande. Tem a questão da pontuação, dos jogos a menos. O Corinthians vai jogar contra o Cuiabá no próximo jogo e depois o Corinthians tem, no Campeonato Brasileiro, estou tirando os jogos das Copas, tem o jogo contra o Palmeiras em Itaquera. Se perde do Atlético e não ganha do Palmeiras e está na zona do rebaixamento, você perde a confiança que você tem hoje, que o corintiano tem hoje, muito claro de que o time em casa é muito forte. O jogo de ontem, quando você ganha por 5-2, fazendo um primeiro tempo, da metade para frente, muito ruim. E o time tem problemas, Pascoal. O time ainda tem, em alguns momentos, que o meio-campo está distante do ataque. Às vezes o time... Ontem o volante do Corinthians errou tudo que fez. O Martínez não fez um bom jogo, né? Nossa não senhora. Fez um bom jogo. Ele parecia, assim, estava naquelas noites de, assim... Então, aí pensando em Copa frustração. do Brasil, Pascoal, porque assim, eu sei que são coisas, em tese, desconexas, né? E a força tem que estar no Campeonato Brasileiro, mas a gente já viu também como os resultados no mata-mata, eles têm trazido ali essa força externa para o Brasileirão. Aí pensando em Copa do Brasil, o Charles entrou bem, o Martínez não jogou bem. E é mais uma decisão em casa. São funções diferentes, né? Porque o Charles é segundo volante ou terceiro. Mas o Charles entrou como primeiro volante. Ontem. Mas entrou para... E entrou bem, melhor do que o Martínez. O André faz o primeiro volante, que é o cara do primeiro volante, o André. O zagueiro? O André faz primeiro volante sorrindo. Não fez ontem. Mas ele faz primeiro volante sorrindo. Botar, ele faz primeiro volante. Mas o Martínez, eu acho que tem muitas coisas. Ele jogou... Para a Copa do Brasil, você manteria? Não, o time do Corinthians, aqui na Copa do Brasil, não pode jogar o Memphis. Vai entrar o Romero. Não. Certo? Vai entrar o Romero. O time do Corinthians é esse aí. Não precisa inventar nada. Félix Torres, não precisa inventar essas coisas. O time do Corinthians é esse aí. Mas e o Fagner? Não, hoje é o Mateuzinho. Sem dúvida. Hoje é o Bidu. Ontem, o meio-campo do Corinthians não esteve bem. A exceção ao Garro, né? Sim. O primeiro gol do Mateuzinho, o Garro... Nossa. Bonito gol do Mateuzinho também, né? Bonito. Do jeito que ele pega na bola, vai lá em cima, né? Sem chance para o goleiro. Agora, se você parar para analisar, o Corinthians, o meio-campo do Corinthians, o Breno Bidon, que é um cara que eu elogio praticamente todos os jogos, eu acho muito bom jogador. Se der um pouquinho para ele ter mais cancha, ele continua evoluindo no futebol. Ontem ele não jogou bem. O Martínez, ontem não jogou bem. Entendeu? Isso num jogo contra o Flamengo pode causar problema, porque o Flamengo vai botar o pelotão de elite para jogar. O Flamengo vai botar aquele time que você sabe... Incomparável. Então, bem lembradozinho, não está aqui, você lembrou bem, presidente. Mas aí é que tá, eu acho que o grande trunfo do Corinthians para esse jogo de Copa do Brasil, além de estar jogando na Neoquímica, é justamente o Flamengo, do outro lado, não saber que time vai a campo. Por exemplo, o Carrijo é um cara que tem que estar nesse jogo. Não, o Carrijo não pode sair do time do Corinthians. Pois é, então. E assim, eu acho que essa é uma vantagem também, não é? Jogou de terno e sapato de cromo alemão e jogou em pé, porque no sapato de cromo alemão escorrega. Eu já vinha dizendo isso e acho que vai ser assim daqui para frente. É óbvio que temos que priorizar o Campeonato Brasileiro. Vai com tudo contra o Flamengo, vai com tudo contra o Racing. Com tudo, sabe? Com todo mundo. Com todo mundo. Eu trocar Mateuzinho. Você acha que o Garro joga todos os jogos? Hein? O Garro joga todos os jogos. Ele já jogou 51 nessa temporada. Acho que agora não tem como tirar o Garro. Vou botar o Coronado ali. Não.
pode não jogar o jogo todo, eu ouvi vai começar... aqui atrás da câmera. Kennedy, foi você? Ele o quer... Kennedy só fez assim com a mãozinha, Ele não quer que tire o Garro, né? Não, aí você, dependendo... Já estou perdendo do Racing de 2, eu tiro o Garro, vou descansar. Estou perdendo o Flamengo, ou estou ganhando, vou tirar também. Agora, para começar, cara, são milhões em jogo, o Corinthians também está precisando dessa grana. Nunca ganhou uma Sul-Americana, não é favorito, mesmo jogar na primeira aqui, tem que ir bem. Eu tô falando agora. Então agora, para a Copa, também é mais... se passa, é uma grana de... O acho Memphis que o vice pode jogar pega 20, 30 milhões, o vice. Imagina se ganhar, pega 50. É muita grana. Então, o Rames foi bem... O Rames, o técnico... De onde surgiu o Rames na conversa? Não, eu ia falar o nome do Ramon. O Ramon, saiu Rames, Ramon. Esquece o Rames. Ramon ontem, claro que ele foi muito bem. O Felipe Diniz disse que não estudou o Corinthians. Pô, acabaram de jogar, Felipe, você jogou contra o Corinthians. Felipe Luiz. Rapaz, sextou, hein? Tá tudo bem. Acho que é o horário do happy hour, hein? Sextou, hein? Tá lembrando o horário do happy hour. Deixa eu essa água tá benzida. É o whey, hein? Deixa eu te contar. O Felipe do Flamengo, né? Luiz disse que não, ainda vou estudar. Vai estudar agora para ver o que ele vai fazer. Taticamente, né? Mas ele está olhando. Ele já estudou taticamente por causa do primeiro jogo que ele estava. Ele já teve isso. E o Ramon disse que... Sim, mas não vai repetir aquele formato de jogo, que só melhorou o time quando botou o terceiro zagueiro no segundo tempo. Outra, né? Agora é um jogo só, fora de casa, para o Flamengo. Pode vir diferente. Segundo o Felipe Luiz, não, né? Ele gosta de correr risco, ele vai pressionar, vai etc. E o Ramon ontem... Não sei, talvez o Flamengo não tenha aproveitado a parada, que o Flamengo pôs ontem o time que treinou na parada. Os outros não estavam aí, quem estava era essa turma mesmo, que ia jogar. Vou jogar com o Matheus, ou vou jogar com o Michael, O Felipe Luiz treinou com o time que entrou em campo ontem e não foi bem. Foi até bem no primeiro tempo e tal, mas é outra história. O Ramon, a jogada do escanteio me parece uma jogada interessante. Carrillo sai para cabecear, aquilo lá não me parece por acaso. A bola que o Garro rola para o Mateuzinho, não me parece. A gente tem visto toda hora aí um primeiro chute também do Memphis, em que todos os zagueiros entram na área e o Memphis sai. É a jogada ensaiada. Para receber também e bate. Ele bate. Aquilo ali deve ter sido ensaiado. Certeza. Então aproveitou essa parada e fez alguns ensaios. Quanto o Flamengo fez alguns outros, não sei, é outro jogo e tal. Mas não vai com sub-20. Não vai. Não, claro que não. Não vai com o Garro de titular. Com certeza vai com o que ele entende que é competitivo. Mas assim, eu acho que a grande vantagem é o Flamengo do outro lado, a gente sabe o que é competitivo. O Corinthians, a gente agora está começando a abrir oportunidades para mais jogadores e brechas para você ter possibilidades diferentes do que é competitivo. São 3 zagueiros? São 2 zagueiros? É o Garro junto com o Carrillo? É o Charles, que foi melhor no último jogo? É o Martínez? Então o Corinthians hoje tem opções. 3 atacantes ou não? O Corinthians tem muito, o Corinthians tem bastante. Acho que entra o Thales agora no lugar do Memphis, né? Que não pode jogar. Ou o Romero. Entra o Thales ou o Romero no segundo tempo. O Romero fecha mais o meio. Nós estamos falando de um jogador muito grande, um jogador que se sente muito confortável com a camisa do time, um cara que mesmo... O artilheiro da arena. Mesmo sob pressão, no pior momento do time na temporada, respondia de maneira positiva em campo. Não sei, acho que um jogo desses você tem que olhar mais do que o potencial técnico. Se for olhar tecnicamente, se estiver bem, entra o Thales. Eu iria de Romero. Ontem ele entrou bem. Ontem, quando o Thales entrou, foi bem. Sim. Ontem ele já voltou. Mas o Thales está voltando, já né? Mais próximo do que a gente sabe que ele pode jogar. E ele facilita o jogo pro Garro, né? Porque tem mais associação ali, né? Ele puxa um pouco mais, ele atrai mais a marcação. Mais. Porque ele chama a marcação e também tem mais facilidade de associar o Garro caindo um pouquinho mais pelo lado do Thales, lado esquerdo ali, você ganha um pouco de construção, o time precisa ganhar um jogo. Agora, contra o Flamengo, acho que tem, assim, é um duelo da técnica flamenguista, da ideia flamenguista. Eu não sei que o Felipe faça uma baita surpresa e faça tudo aquilo que o flamenguista nunca aceita, que é tentar montar um time muito mais defensivo do que ele costuma montar, que seria uma enorme surpresa até para o Ramon. Não é perfil do Felipe, né? Acho que não é o perfil dele e eu acho que os jogadores também se sentem desconfortáveis. Isso não foi treinado, né? Como é que você vai colocar agora, de repente, uma coisa que não é treinada? Concordo. Então o Flamengo vai pressionar alto, o Flamengo... você não pode dar espaço no meio campo como fez no primeiro tempo, quando colocou o Coronado mais recuado e o Garro, porque o Flamengo toma conta do jogo, porque o meio do campo do Flamengo é um meio campo muito refinado. Mas aí consertou no segundo tempo, o Corinthians foi melhor. Cresceu. O que eu acho que tem uma coisa assim que é exatamente inversa ao que acontece no Campeonato Brasileiro, vai acontecer na Copa do Brasil. Toda a pressão está em cima do Flamengo.
Toda. Senão a temporada praticamente acabou. Sim, praticamente acabou. A temporada já não será boa. Mesmo que for campeão da Copa do Brasil. Você não pode perder de um Peñarol que você não consegue achar um jogador para você contratar para ser reserva do Flamengo, no máximo, alguém para ser reserva, um time barato, depois de perder ano passado do Olímpia, depois de ir no Campeonato Brasileiro, não consegue manter liderança. Veio o Botafogo crescendo. A temporada do Flamengo é uma temporada muito abaixo da expectativa do flamenguista. Quando ele olha o elenco, ele tem razão de ter expectativa lá em cima. E aí, todas as coisas que a gente sabe que aconteceram podem explodir de vez com outro técnico, se o Flamengo não passar do Corinthians. Segura a emoção. Sabe por quê? Eu vou ter que fazer um intervalo pra gente voltar falando desse Flamengo. Eu volto nessa posição, eu posso mexer? Não, até voltar do intervalo, sim. A delicracia é dura. Fluminense e Flamengo, a gente vai falar do Fla-Flu e vamos falar da temporada do Flamengo. O Vitor Birner vai segurar 3 minutinhos aqui nessa posição. Não sai daí você também. Não quero que o pessoal vá embora, cara. Teve negócio de Fla-Flu no Maracanã ontem também, hein? Antes da final, da semifinal da Copa do Brasil. E o Fluminense conseguiu a vitória por 2-0, depois de um primeiro tempo convincente do Flamengo. Aliás, o Flamengo nos últimos jogos cria mais do que consegue concluir, né? Tem sido uma regra aí desse Flamengo, Birner. E o Fluminense no segundo tempo, em 14 minutos, faz 2 gols e depois se fecha genuinamente, tendo o placar a seu favor. Daqui a pouco a gente pode abrir um espaço especial para Paulo Henrique Ganso aqui nesse programa, que eu acho que vale, mas vamos começar pelo jogo em si, né? Vamos começar pelo jogo. Acho que o Flamengo foi bem no primeiro tempo e é uma ideia que está em construção. Quando você pega uma equipe treinada pelo Mano Menezes, que tem ideias bem definidas e com jogadores tecnicamente capazes, e principalmente, você fala do Ganso, eu concordo, mas eu falo muito mais do Arias. Para mim é o principal jogador do Fluminense desde título de Libertadores há muito tempo. Você erra um pouco a sua marcação alta, você dá um pouco de espaço, o Fluminense é um time letal. Aí eu acho que isso ontem que aconteceu pro Fluminense, obviamente de maneira muito positiva, porque o time também, como o Corinthians, vale lembrar, é um time que luta pela permanência da primeira divisão e também não tem nenhuma cara de time que vai ser rebaixado. A gente tem tudo para escapar lá de baixo. O Fluminense está ali por conta de tudo que não aconteceu durante a temporada, o que não deu certo no período do Diniz, e a equipe está se recuperando sem dúvida nenhuma. E o Flamengo, que está se reconstruindo, como se estivesse em janeiro, como se estivesse na 4ª rodada do estadual, jogando jogos muito mais difíceis, com uma ideia de jogo diferente do treinador anterior, independentemente de jogadores ocuparem espaços parecidos, a ideia de jogo é diferente, né? O time está se refazendo e, obviamente, vai ter momentos de vulnerabilidade. Não acho que, assim, tem muito que se elogiar do Flamengo no primeiro tempo, e aí tem problema na conclusão. E isso, para mim, tem muito a ver com confiança. Inclusive, eu acho que quando a gente fala de confiança, o Flamengo entrará em Itaquera com um time menos confiante que o Corinthians na Copa do Brasil. E acho que isso tem ficado claro com essa questão das finalizações, porque quando começar a entrar uma bola, 2, 3, elas vão entrar, porque não é uma questão técnica do Flamengo. São jogadores que perdem gols, com o próprio Gabigol, quando não consegue jogar bem, que tem muito mais futebol do que tem mostrado. Então não é uma questão de virar chave, só vira chave ganhando, né? E o Fluminense, acho que ontem consegue um resultado importante que vai deixar a vida bem tranquila nessa disputa pela permanência na primeira divisão. Acho que o Fluminense vai subir bastante ao longo do Campeonato Brasileiro nesse último mês e meio. Eu não vou ignorar isso que o Birner colocou, obviamente, em relação ao Flamengo e ao Corinthians, é que eu quero fazer uma conexão de o que faltou nesse jogo para a gente falar de Corinthians já. Então, vou pegar pelo gancho da confiança, mas para falar disso aqui, ó. O Ganso perde um pênalti no primeiro tempo. Porque ele não é o batedor de pênalti, quem bate é o Arias. E ele não se abala, ele volta para o segundo tempo, ele dá um passe lindíssimo para abrir o placar para o Fluminense e ele continua jogando. Acho que faz uma partida que, se não é a melhor recente que eu vi do Ganso, é uma das melhores, assim. Já tinha feito um jogaço anterior do Fluminense. Rafael Prats tem pedido a seleção brasileira, mas foi a altura desse? Eu acho que não, Pascoal. E o Fluminense tem essa confiança, tem essa organização, né? Jogou tão bem quanto o jogo anterior. Contra o Cruzeiro. Ele dá um passe debaixo da perna. Eu confesso que eu não assisti esse jogo. Você estava de férias. Eu não assisti esse jogo. É raro, de férias atrapalha sempre. Um pouco. É raro, mas acontece sempre esse negócio de férias. Não, é verdade isso. Aqui é o seguinte, o Respostinha, que falei com ele hoje, ele estava uma onça com o Léo, né? Porque é o seguinte, ele falou, pode um zagueiro chegar tão atrasado quanto o Léo chegou para marcar o Ganso? Aí não dá. Aí o que é que faz o Ganso? Ó o Ganso, ó. A letra do Ganso, ó.
botou sujeito na cara do gol, e aí esse gol aí pra mim tem uma falha. Esse segundo gol aí do Fluminense, pra mim tem uma falha. O segundo, sim. Rossi. Do Rossi? Olha aqui, minha senhora, olha que a bola não foi forte, ó. Pega, filho. É verdade. Pega, filho, Isso é não é proibido. falha. Isso é uma bola defensável, não é falha. A bola defensável é falha. Pra mim é falha. Isso é muito exigente. Pra mim é falha. Isso é falha. Goleiro do Dá nível pra pegar, dele, mano. goleiro do nível dele tem que pegar essa bola. Não, goleiro do nível dele é isso. Tem que pegar. O goleiro do nível dele é isso. Não, tem que pegar. Então discutindo É o nível igual do goleiro do goleiro. Vasco. Rapaz, aqui é perigoso, hein? Não, eu acho legal. É bom goleiro, É igual o mas goleiro do bom Vasco. goleiro. O goleiro do Vasco tomou um frango Contra o São Paulo. contra o São Paulo. Aquilo é frango tradicional. Aquilo é frango. A bola passa por ele, bate no pé basta dele e um a abraço. perna. É muito diferente desse. Não é falha. É diferente desse. Isso. E esse eu acho Isso que é ainda tem uma falha, isso questão não de é frango. posicionamento anterior. Eu acho que o Ayrton Lucas não tem feito boas partidas, assim. Mas, assim, Mauro, a vitória do Fluminense, Mas eu acho que ela é o inquestionável. Fluminense tem né? o Flamengo tem todos os números a favor no jogo, e o Fluminense tem uma coisa aqui. O Fluminense tocou posse de bola, maior número de passes, né? Tocou quantas bolas foram roubadas, tudo ele trocou por uma coisa simples no futebol. Gol. Pelo gol, pela pontaria, que parece que o Flamengo desperdiçou. Olha lá, olha ali, ó. Aí, Mauro Só que grande gosta. chance, tem uma a mais. Não, Mauro, você que gosta de número aí. Não é isso. É fazer os gols, né? Aí eu volto àquele que ele faz também só. Primeiro tempo, o Flamengo podia ter saído vencendo, apesar de que a boa chance foi aos 40 e tarará no pênalti. Mas até lá, o Flamengo podia ter feito 2 gols. As chances mais claras foram do Fluminense. O Flamengo podia ter feito gols, mas as chances do Fluminense foram mais claras. Mas o Flamengo teve mais volume, teve mais Concordo. vezes chutando, teve Concordo. tudo ali. Então, assim, depois, em 4 minutos um gol, 14 outro, sei lá quanto, acho que 17 minutos. Não, em 10 minutos Não, em depois... 14 minutos o Fluminense fez os 2 um gols e gol aí aos se 4, fechou um gol aos 10, completamente. aí o acabou. Flamengo teve muita E aí a dificuldade. qualidade, mérito muito... Tava cansado, né? O Arias, como cansa o motorzinho, hein? Que cara imprescindível, o Mano falou isso. Agora você está falando das falhas ali e tal. Às vezes eu vejo o mérito do outro lado, entendeu? O Rossi pegou um pênalti antes de a gente... Não acho que... Não é essa defesa? É titular ou não? Vai trocar essa defesa para jogar Essa é a Corinthians? defesa. O Wesley ou o Varela? Muitos querem o Wesley. Quando joga o Wesley, querem o Varela. Quando Agora- joga o Varela, Não, a eu torcida acho que pede com o o Wesley. Felipe isso está claro. O Wesley é o lateral direito titular Zagueiros. do Seria a minha escolha Zagueiros. também. Quem são os zagueiros? Os zagueiros, ele falou em entrevista coletiva ontem que ele tem uma dúvida entre o Fabrício e o Léo Ortiz. Então, mas estavam lá os dois ontem, então tá Mas o titular. Léo jogou de volante, né? O Léo Ortiz jogou de volante. Não, o ontem. Ortiz, ok, mas estava lá, para proteger também. Sim. Mas os dois que jogaram foram titular um tempão, não sei se são titulares do Felipe Luiz, mas pode ser que venham de titular e venha o Léo de volante. Não, vai ter o Pulgar. Aí vai ter o Pulgar. Pô, mas o Pulgar, mas só o Tite que gostava do Pulgar, o bom era o Léo Ortiz. Não, tem que voltar o Pulgar. É sempre assim, é meio que nem o Varela com o Wesley. Mas vai jogar o Pulgar. Lateral, agora já não está servindo. Então, aí o Ayrton já não serve mais para descer. Ele é o Alexandre. Mas, Por favor. Mas até então o Ayrton não era descartável. Então, assim, agora do meio para frente, óbvio, vai ter Gerson, vai ter Arrascaeta, vai ter De La Cruz. Sim. E terá o meio ou não o tava todo Gabigol? mexido, né? Terá ou não o Gabigol? Você sabe que eu tenho defendido, ter achado o Gabigol, deixa ele lá, ele na hora vai fazer um gol decisivo, etc. Não dá para descartar essa ideia. Mesmo com o Felipe Luiz, ele, com as chances que tem tido, já melhorou fisicamente, etc. Mas a participação dele no jogo ainda é muito pequena. Muito Vamos pequena. ver o Felipe falando do Gabriel para a gente fazer esse debate, porque eu acho que é um debate interessante. Eu tenho uma visão sobre isso, mas eu acho importante a gente ouvir o Felipe, né? Porque já está sendo muito criticado, que o Gabriel só está ali porque é amigo. Acho que não é bem por aí. Vamos ouvir o Felipe depois do jogo falando do Gabigol. Primeiro, o que eu mais peço para o Gabi é o posicionamento dele, que ele se posicione de um jeito onde seja produtivo, né? Que ele possa conseguir atacar bem os espaços que ele faz de melhor. Obviamente que cair no impedimento é uma leitura, um timing que às vezes ele não tá tendo, mas para mim é menos pior, né? Às vezes ele ficar impedido do que ele descer para buscar a bola no pé, como eu vi ele fazendo anos anteriores, né? Então, assim, que ele saia esporadicamente, ok, mas que o mais importante é que ele guarde a posição dele, que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer. E, obviamente, que um cara que estava bastante tempo sem jogar, esse time não está na melhor
nas melhores condições, mas que a tendência é que melhore. Não são as melhores condições, não é a melhor forma. Tá claro que o Pedro está fazendo muita falta nesse time do Flamengo, mas, nesse momento, com a maneira que o Flamengo joga para um centroavante, é o Gabriel. O Bruno Henrique, quando joga ali, fica torto. Joga melhor quando está aberto. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil, e desculpa, para mim, o Gabriel estaria na frente dele mesmo se tivesse condição de jogar a competição. Concordo. Não tem opção, é o Gabriel. Vou falar uma coisinha para a senhora. Você viu quantos requisitos você falou que o Gabriel não está bom? Ele não está bom para finalizar. Ele só está bom... Não teve nenhuma ontem. Nenhuma finalização. Só uma bloqueada. Eu senti saudade do Gabriel ontem. Eu fiquei vendo o jogo, eu fiquei, cadê o Gabriel? Ele vai jogar? Quando que ele vai? Onde é que... Entendeu? Parece que quando a bola está do lado esquerdo, ele está do outro lado e completamente alheio ao jogo. Quando a bola está do lado direito... Assim, é muito desconexo do jogo. Precisa entrar no jogo. E a pergunta foi feita porque ele ficou 2 vezes em impedimento, né? E não é o primeiro jogo que ele fica em impedimento. E aí perguntaram sobre porque é o seguinte, ele demora muito para sair depois que o Flamengo ataca. E como o Flamengo recupera muita bola, acho que a gente viu ali no mapinha, deve ter recuperado 18 bolas de recuperação. O Flamengo recupera muita bola e rapidamente, o centroavante está sempre impedido. Ele tem que ter mais atenção, tem que ser mais atento, prestar mais atenção no jogo. O jogo está em desenvolvimento, o zagueiro está saindo, sai junto com o zagueiro. Ah, não, eu vou na minha aqui na manha do gato que eu não vou cansar, vou respirar. Aí um abraço pro gaiteiro, quando a bola chega está impedido. Não é possível que ele está pensando nisso hoje. Entendeu? Olha aí, os números dele no jogo de ontem. Sai mais rápido, mais colaborativo. Pascoal, uma finalização, ele teve uma finalização no jogo. Bloqueada. Então, mas é isso, né? Aí tem gente do outro lado também. Mas teve uma. Agora, vamos falar, assim, para o Gabriel é muito pouco. Não, bem lembrado, mas a do Arias não bloquearam, a do Lima não bloquearam. Não é bem assim, gente. Ele teve uma. Mas é outra ideia. Quando você fala de jogar com ele, eu tenho defendido muito jogar com ele. Mas eu tô pensando assim, o Bruno Henrique indo lá, quando ele joga, eu tô tirando o Plata do time. Se for jogar com o Gabigol, porque eu vou jogar com Michael. ele, tô tirando o Michael, eu tenho que ver o que fica melhor. Por isso que estão começando a achar. Se ele decidir contra o Corinthians, tá vendo? Valeu a pena insistir. Não, mas o meu ponto, Mauro, é que para tirar o Gabriel, você precisa treinar esse time de uma maneira diferente. Aí você vai botar o Bruno jogando por dentro, o Bruno não vai bem jogando por dentro, gente. Ele joga torto. Mas você pode botar o Bruno Henrique do lado, vezes, o Plata... Torto. O Bruno Henrique e o Plata... Ou o Michel, ou esse menino que jogou ontem, o Michael, o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves, que eu acho que é um canhotinho bom. Né? Não tá lá, termina sem finalizar no gol. É que a tela diz uma coisa e o GC diz outra, tá bom. Então, o Flamengo pode trocar um ataque com um centroavante ríspido, mais presente na área, por um ataque muito mais ágil, muito mais rápido. Tem essas variações. O Flamengo tem um elenco, atenção que eu vou falar, assim, um elenco incomparável. Ninguém tem igual. É incomparável. Se ganhar e perder, faz parte do jogo. Mas ninguém tem igual o time do Flamengo. Ninguém. Ninguém tem a qualidade que tem o time do Flamengo. Ninguém. Não dá. É incomparável o elenco do Flamengo. E um elenco incomparável... O Botafogo dá para comparar. Para mim é incomparável. Tem isso? Incomparável. É a palavra Flamengo da moda é no UFC incomparável. Agora. Não dá para comparar. Eu não consigo encontrar argumentos para comparar. Do outro lado, dá para você montar um time com 3 atacantes de velocidade. Sim. Você pode montar um time com 2 homens de marcação, 2 homens de saída de bola. Você pode fazer um time com 3 jogadores com saídas de bola no meio campo. Claro que você pode, você vai fazer isso agora. Tem tantas virtudes no time do Flamengo que você tem que... Claro, o treinador está chegando agora, não dá para trabalhar tudo, não dá para ter todas essas variações. Esse é o ponto, Pascoal. Sim, o que está jogando é assim. E assim não está. Assim fez 1-0 contra o Corinthians, mas no segundo tempo o Flamengo não entrou em campo. Mas você mudaria, então, para o jogo de domingo? Dá tempo de treinar isso? Não dá. Então mas tem você, que continuar. Mas você deve ter treinado um pouquinho esses dias. O Felipe teve tempo para isso. Ele ficou só treinando com o Gabigol. O Gabigol não treinou uma alternativa. Então, se o Gabigol machucasse ontem, não estou torcendo por isso, ele não tinha jeito. Eu vou entrar aqui, o Bruno quebra o galho aqui. Eu vou falar uma sandice para vocês. O plano A, B, C... Como dizem que o outro técnico não treinava. Eu vou falar uma sandice para vocês. O Flamengo tem um menino na base, como é que é o nome dele? Fez gol contra o Grêmio.
Eu vejo jogar na base e eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui. É até um nome... Não é o Matheus Gonçalves. É o nome feminino, que é o nome feminino. Ah, sim. Ele fez o gol lá no Sub-19. É o que, Tereza? Tereza. Não. Felipe Tereza. Felipe Tereza. Isso. Vou falar uma besteira. E se o Gabigol não tiver bom, esse moleque é rápido, sabe fazer gol. O Plata é rápido, sabe chutar no gol. Dá para você um ataque de velocidade. Você não vai ter um ataque de presença de área, você vai ter um ataque de velocidade. Esse moleque tem o perfume que a bola gosta. Vai na minha senhora. Esse moleque, esse Felipe Tereza, ele tem o perfume que a bola gosta. Deixa o conselheiro falar aqui, gente. Bom, primeiro só para fazer justiça à sua injusta rispidez, o Gabigol chutou uma vez em gol, foi bloqueada, por isso não conta a finalização em gol. Então a nossa tela estava errada. Não, ambos estavam certos. A tela estava certa e o GC também. A senhora estava errada. Eu não entendi. Não, você que estava errada. Ele disse que ele finalizou uma vez. Foi bloqueado, não foi no gol. Finalização. Foi bloqueado, não foi no gol. É bloqueado. A finalização que não foi gol. Não foi a gol. Não foi no gol, não foi no gol. No 7,32 por 2,44. O gol mede 7,32 por 2,44. Então quem não entendeu e o Data Espírito não me agradece. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Não foi no gol nem pra fora. Foi bloqueado. No gol nem pra fora, foi bloqueada. Porque se fosse pra fora, contaria como uma finalização. Pra fora. Uma finalização pra fora. O zagueiro cortou. Olha a situação do treinador do Flamengo. Você vê como são as coisas. Ninguém tinha falado nada. Só você teve coragem. Olha a situação do treinador do Flamengo. Eu não tô aqui todos os dias, eu não fiz da democracia, eu passo de vez em quando. Ele tem o time há pouco tempo nas mãos, pouco tempo trabalhando. Ele quer implementar uma ideia de jogo que é mais compatível com as dos jogadores e não é uma ideia fácil. O que o Felipe tenta fazer é um jogo rebuscado, refinado, que combina com um time extremamente técnico, como disse o Pascoal do Flamengo, que passou por a mão de diversos outros técnicos que tentaram fazer diversos outros tipos de jogo e não funcionou. Não funcionaram os outros tipos de jogos. Só com o Dorival Júnior funcionou. Tudo bem, essa é uma discussão para outro dia. Funcionou, mas é uma discussão para outro dia. Que não tem tempo aqui, eu tenho que olhar o tempo do programa. E ele precisa achar uma solução para o centroavante que não está funcionando. E aí você fala, o Bruno joga torto. Se ele jogar, por exemplo, com o Michael aberto na esquerda, uma opção. Mas o Gabigol. O Gabigol conhece o Arrascaeta, o Gabigol conhece o Bruno. Não, o Gabigol fala que só o Arrascaeta enxerga ele. O Gabigol conhece o Gerson. Eu entendo a insistência do Felipe. Por dois motivos. Um, não tem o Pedro. Segundo, ele conhece o jogador, conhece os jogadores que jogam com ele, sabe o que pode acontecer ali e o técnico não tem como saber. Porque o técnico, ele não é um adivinho, ele não é futurólogo, ele não é mágico. Ele é um cara que faz as coisas que aumentam as chances de funcionarem para o time ter mais chances de ganhar. Às vezes elas funcionam e o time não ganha. Às vezes elas não funcionam e o time até ganha. Só que se elas funcionam em 10 partidas, você ganha no final dessas 10 partidas, mais partidas que as 10 partidas em que não funcionaram. Partindo dessa perspectiva, eu acho que o Gabigol tem que jogar. Mas sempre defendi isso aqui. Não, mas eu sempre defendi isso aqui. O Borja ele defende, mas ele não está vendo produtividade. Sim, vai ter. Não, isso é um fato. Eu concordo. Eu só não entendi. É de mudar agora. Eu só não entendi a opinião do Pascoal. Se o Gabigol começa ou não começa com ele. Nesse jogo contra o Corinthians? Nesse jogo contra o Corinthians começa o Gabriel. Ué? Mas se o Gabriel não estiver produzindo, se o Gabriel não produzir, tira. Qual é o problema de tirar o Gabriel? Mas eu não tenho outro. Não, pode tirar. Claro não vai ter o Carlinhos, porque o Carlinhos não pode jogar a Copa no Brasil. E o Carlinhos começou a carreira no Corinthians, né? Então também tem esse detalhe. Se não puder, qual é o outro jogador que faz a função? Durante o jogo, eu concordo com você. O Plata pode fazer o centroavante? Pode fazer o centroavante. Já jogou assim? Muito obrigado. Então, o Plata pode ser o centroavante. Tem esse menino, esse Felipe Tereza, que ele é... Na base ele joga. Tem que começar a dar chance para esses caras. Não, ontem até tirou o Gabigol, botou o Lohan, mas, sei lá, quase 80 minutos, 78. Talvez. O Lohan ainda deu uma cabeçada e se atirou na bola. Né? Aqui... O Flamengo veio com a vantagem, o Flamengo nem vem desesperado para fazer gol. Mas vai pressionar, né? Não vai deixar tomar o primeiro para correr atrás. Segundo, o Felipe falou, ficou muito claro, perdi com as minhas convicções. Isso é legal, ele pensa assim. E sabe por quê, Mauro? Isso é bom. Quando falamos sobre a questão da confiança do Flamengo, o que me chama muita atenção é que esse time do Flamengo não reage a muito... Quando esse time tomou um gol e reagiu, sim. Eu não estou falando só conseguir o resultado, reagir. Sim. O Corinthians, por exemplo, ontem tomou 2 gols, quase tomou o terceiro no primeiro tempo. É um time
está na zona do rebaixamento, mas jogando no seu estádio, vai para o segundo tempo, alguma coisa acontece. Como melhorou contra o Botafogo quando perdeu, por exemplo, quase empatou no segundo tempo e depois tomou outro gol. E o time parece que tem força para reagir. Você olha o Palmeiras reage. Você olha o próprio São Paulo, eliminado da Libertadores, foi lá e reagiu contra o Botafogo, fez 2 jogos de mata-mata no segundo tempo melhor do que foram os primeiros tempos de ambos os jogos, contra uma equipe bem melhor. Esse time do Flamengo não reage. E para esse time do Flamengo não reage porque... Para você não tem a ver com o resultado do Clássico e o resultado do Corinthians, ou tem também? Eu acho que o time do Flamengo, porque os próprios jogadores, eu estou pensando nos seres humanos que estão jogando ali, que não são personagens frios, são pessoas que querem ganhar. São caras que querem ter sucesso, que preferem muito mais ter alegria jogando bem do que o que estão passando. Eu acho que esses caras estão sentindo o momento da equipe demais. Eles sabem do peso desse jogo, porque para esse Flamengo disputar um 4º, um 3º lugar de Campeonato Brasileiro é muito pouco, se for eliminado da Copa do Brasil. E na hora de definir, quando a coisa começa a não acontecer, começa a ficar pesado. Não, se o Flamengo for desclassificado pelo Corinthians, é tragédia. Isso é tragédia. Toda essa enumeração que o senhor está passando, o senhor está enumerando uma tragédia. Por quê? O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. Vale nada. É o bastante? Não vale nada. Foi desclassificado na Libertadores pelo Poçante Penharol. E 2 anos, né? Estão falando do Olímpia. Eu quero saber a opinião do Mauro sobre essa questão. Tá tudo no pacote aqui. Não adianta, não virou o ano, acabou. Tá tudo no pacote. Se não passar pelo Corinthians, é tragédia. Como é que a senhora fala? É rumo a Tóquio? É rumo ao Mundial e crise na Gávea. É um disjuntor o Flamengo e não tem dimerização. Lá ou cá. E aí serão faixa do meio. Serão 2 anos, né? Porque aí vai lembrar que o ano passado também não ganhou nada. Então, em 2 anos, um título carioca. Mas tem que lembrar. Nem teve. Não, é o que vão lembrar. Mas você acha que o Corinthians chega... Custa quanto? Você custou 1 bi tanto por ano? Eu imagino que só a folha deve ser uns 30 milhões. Imagina uma folha dessa aí, uns 30 milhões, mais o departamento todo, você deve gastar uns 50 por mês. E aí nós estamos falando em quanto? 600 milhões por ano, em 2 anos, 1 bi e 200. É muito dinheiro. Para um ganhar título, um carioca. é muito pouco. Ainda que ganhe a Copa do Brasil é pouco, né? Não vão ficar satisfeitos. Deixa eu ouvir o Mauro, que a gente tem 5 minutinhos. Eu quero saber se ele concorda com a tua teoria da confiança. Só uma coisa antes de passar para o Mauro. Só a teoria da dimerização. Eu acho que o Flamengo entra em Itaquera, por exemplo, faz um gol, começa a jogar bem, os caras crescem. Os caras crescem. Se toma um gol, pode até mudar isso, se toma um gol, mesmo quando sendo um pouco instável, quando está pressionando, e as coisas começam a não acontecer pro Flamengo... Crise na Gávea. A dimerização... Eu acho que o Flamengo vem confiante sim para esse jogo, porque vai falar, agora eu tenho fulano, Beltrano, Ciclano, que não estavam lá, etc e tal. Agora é como é que se fala? A cavalaria toda, o Pascoal diz. O meio-campo não estava, né? Não estava. O que é maior, a confiança ou o peso? Não, pressionado com essa história de... Imagina não ganhar nem a Copa do Brasil e tal. A pressão, concordo com você, é maior. Terceiro torneio importante. O Corinthians meio que naquela, coisa doido para ganhar, mas naquela... mas meu negócio é o brasileiro. Mentira, tá louco para ganhar. Então, entre obrigação, assim, é o Flamengo. Lembrando que a mudança de data e todas essas questões, a pressão o pagamento do Hugo, vai tudo para a arquibancada de Itaquera. Mas é a Binercracia, ele está interferindo na opinião do amiguinho. Mas o corintiano gritou ontem... Peraí, Biner. O corintiano gritou ontem que domingo é guerra. O corintiano está querendo também, vai dar uma pressionada no time também. Não é que o Corinthians vai entrar tão levezinho assim, não. Vai entrar animado. Tentou gerar discórdia e a gente concordava. A vitória contra o Atlético Paranaense, da forma que foi, desse modelo Corinthians, porque o Corinthians, esse modelo que o Corinthians ganhou é o modelo Corinthians, né? Aquele sofrimento no primeiro tempo, aquele gol do Memphis que acaba dando... tudo aquilo que o cara tem dentro do peito, ele acaba gritando naquele gol do Memphis. Sim. Os outros gols são complementos, né? Mas aquele gol do Memphis é o que o cara grita, bota para fora tudo que ele tinha que botar. Agora, o Corinthians tem chance? Tem. Claro que tem. Mas eu não desprezo não desprezo o placar adquirido, posicionamento, Você não despreza a vantagem, mas acho que diminuiu muito. O Corinthians vê o Flamengo perdendo, esse elenco incomparável, mesmo não tendo todo mundo, falou, tá vendo, os caras conseguem perder também. E o Corinthians ganhou de uma forma que se animou demais. Eu acho que ficou muito igual agora. O taco a taco agora? E antes de acabar o programa, que vai acabar daqui a pouco, eu quero mandar um abraço para Ivan Moré. Taco a taco! Ivan Moré, um abraço grande. O gigante Ivan Moré. E tem o torcedor do Botafogo, o Cezão. O Ivan também conhece o Cezão, que é bem raiz das antigas. Ele dizendo assim,
Tô morrendo de medo aqui, tô tenso, porque esse jogo do Botafogo hoje... Gente, o Botafogo hoje pode abrir mais 3 pontos de vantagem àquele Flamengo que ainda queria alguma coisa. Mas esse jogo, Maracanã lotado... Então vamos lá. Favorito Botafogo e Criciúma. É 2-0 o Botafogo, mas o Cezão Botafogo não tá e Criciúma. Acho que de 2 para cima. Rápido. Botafogo e Criciúma. 3-0? Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro precisa. 2-1 Bahia, enquanto o Birner 2-1 Bahia? Desculpa, 2-1 Cruzeiro, Que enquanto o susto, Birner não quer entrar em casa na sexta-feira? Ele ia voltar pra casa. O jogo é em Só Minas. porque o presidente falou, ecoou 2-1 Bahia. Tá bom, então aqui senão ele não entra em casa. Cruzeiro, Complica a vida dele. Eu, 1-0 Bahia. E tem Atlético Goianiense e Cuiabá? 1-1 para ter um empate do dia. Pronto. Se empatar esse jogo é ruim para os dois. Mas o menos ruim é o time do Cuiabá, mas que fora de casa é melhor. Vai, Pascoal. Cuiabá 1-0. 1-0 Atlético Goianiense. Grenal amanhã. Senão o cara me mata. 1-0 Inter. Grenal amanhã. 1-0 Inter. 1-0 Inter. Domingo tem Corinthians e Flamengo. A gente conversa amanhã no Linha de Praça. Amanhã estamos no Linha, antes desse Corinthians jogo. E Flamengo, a gente vai estourar esse programa. A gente não vai embora daqui hoje. Posso falar? Amanhã a gente fala no Linha. Eu vou ser o último a falar. Pode falar? Eu faço. 1-0 Flamengo. 1-0 Corinthians. Jogou tudo nos pênaltis. Deixei para vocês. 2-2. Então dá Flamengo. 1-1. Vambora, que segunda-feira a gente tá de volta. Eu e Mauro, a gente tá no Linha amanhã. Ivan, Cezão. Saúde de paz a todos e a todas. Falar mais Final de amanhã. semana. As pastinhas, hoje você tá danado. Ele mandou mensagem aí. Presidente da Caixa e diretor do Corinthians explicam como será a participação da torcida no plano de quitar a arena. Nesta sexta-feira, o Corinthians, Caixa Econômica Federal e Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, assinaram um protocolo de intenções para a quitação da dívida da Neoquímica Arena. Em entrevista exclusiva ao Sport Center, Carlos Vieira, presidente da Caixa, e Vinícius Cascone, diretor de negócios jurídicos do Timão, explicaram em detalhes como se dará o plano, que é mais uma estratégia para dar fim aos débitos referentes à Casa Corintiana. Esse protocolo de intenções visa dar o pontapé inicial para que nós possamos, junto da torcida do Corinthians, em iniciativa da Gaviões da Fiel, que começou a acompanhar as negociações da diretoria do Corinthians visando quitar essa dívida. E agora se engaja como player nesse contexto. O que há de positivo e de novo nessa intenção da diretoria é que você pode transformar uma dívida em um ativo do ponto de vista de mercado de capitais. Se nós avançarmos nas questões relativas ao fundo de investimento, mas, mais do que isso, o segundo passo, que é inédito, é a torcida se engajar para o pagamento dessa dívida com a Caixa. Isso vai trazer uma série de benefícios. A campanha está sendo montada para se iniciar na primeira quinzena de novembro. Alguns detalhes formais estão sendo finalizados. O aspecto jurídico foi definido, a participação da torcida, do Corinthians e da Caixa foram definidos. Eu acho que é um momento muito simbólico e singular para demonstrar que quando você junta as intenções, o sucesso vai acontecer. A gente já sabe a força que tem a torcida do Corinthians, explicou o presidente da Caixa, que revelou conversas inclusive com o presidente Lula. Vinícius Cascone, por sua vez, revelou que essa foi uma iniciativa tomada pela própria torcida e contou mais detalhes da operação, incluindo a tentativa de um desconto no valor da dívida, uma vez que o pagamento será todo à vista. É uma iniciativa da torcida corintiana. A Gaviões nos procurou, assim como alguns torcedores. O Corinthians vai apoiar, vai divulgar e criar os meios necessários para que a gente possa realmente conseguir o máximo de valor possível para ajudar na quitação da arena. O planejamento inicial é para que na primeira quinzena de novembro a gente possa lançar essa campanha. É uma campanha da torcida, não do Corinthians, mas vamos dar todo apoio, até pela gratidão pelo que a torcida tem feito. Evidentemente, vamos ter um prazo de até 6 meses para concluir essa primeira fase da campanha.
Vamos buscar outros mecanismos também de complementação para quitar a arena, que é o sonho de todo torcedor, detalhou o dirigente. Qualquer negociação bancária, quando se tem um valor, vamos arrecadar um valor e fazer uma negociação com a Caixa. Evidentemente, quando você paga à vista uma dívida, em qualquer banco, você consegue um desconto. É isso que a gente está pleitando, um desconto comercial, como ocorreria em qualquer situação. O Corinthians não quer nenhum privilégio, pelo contrário, até acabar com essa história de que o Corinthians está sendo beneficiado. Disseram que deram o estádio para o Corinthians. Não é verdade. O Corinthians tem uma dívida com esse estádio. Está no balanço do clube. A gente vai buscar uma resolução junto com o apoio da torcida e outros mecanismos que já vinham sendo discutidos junto com a Caixa, para incentivar ainda mais a arrecadação de valores. O valor da dívida do clube com um banco pela construção do estádio é de mais de 710 milhões. Neste momento, a campanha deve ter 6 meses de duração e tem previsão de arrecadar 500 ou 700 milhões.